E se eu te dissesse que essa sua bondade excessiva é uma corrente que te mantém preso? A maioria das pessoas vai morrer sufocada tentando agradar a todos, sem nunca conhecer sua verdadeira força. Não é sobre ser mau no sentido literal da palavra, mas sobre aprender a usar algo que está dentro de você e aceitar que isso faz parte de quem você é. Hoje você vai descobrir por que abraçar sua sombra pode ser a chave para a liberdade que você sempre buscou. Desde pequenos, somos ensinados a ser boas pessoas. Sorrir mesmo quando queremos gritar, ceder quando deveríamos lutar, silenciar quando nossa alma clama por justiça. A máscara do bom menino, da boa menina, é colocada em nós como um prêmio, mas também como uma prisão. Carl Jung dizia: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Essa escuridão é o que tentamos negar a todo custo. Só que ela não desaparece. Apenas se esconde esperando. Imagine um lobo criado dentro de uma casa onde só havia ovelhas. Ele aprende a andar devagar, a esconder os dentes, a negar sua natureza. Mas no fundo, ele sabe. Aquela suavidade não é sua essência. E, mais cedo ou mais tarde, ou ele adoece, ou ele devora tudo ao seu redor. Você também é esse lobo domesticado. Quantas vezes engoliu palavras que queimavam na garganta? Quantas vezes sorriu para quem deveria ter dito não? Quantas vezes ajudou alguém que te despedaçou depois? A maldade que negamos se transforma em fraqueza. E a vida, impiedosa como é, sempre pune a fraqueza. Quando você é sempre bonzinho, o mundo não te vê como virtuoso. O mundo te vê como fraco, como alguém que pode ser usado, moldado, descartado. A sombra que você enterra cresce nas raízes do inconsciente e ela cobra um preço. Doenças emocionais, raiva reprimida, explosões descontroladas, solidão amarga. Quantas vezes você se perguntou: por que, apesar de fazer tudo certo, parece que estou sempre perdendo? É porque a vida não premia a conformidade, premia a inteireza. E ser inteiro é aceitar que você carrega luz e escuridão, criação e destruição, amor e ódio. Existe um momento crucial na jornada de todo buscador. O momento em que ele percebe que não precisa ser bom. Precisa ser verdadeiro. E a verdade, às vezes, é feroz. Mas atenção! Quando falamos de maldade necessária, não estamos falando de crueldade gratuita. Estamos falando da capacidade de dizer não sem culpa, de colocar limites como muralhas intransponíveis, de agir com firmeza quando a situação exige, sem se autoflagelar por isso. A verdadeira maturidade emocional nasce no dia em que você entende que ser justo consigo mesmo é mais importante do que ser aceito pelos outros. Carl Jung nos alertava: aquilo que você mais teme em si mesmo é muitas vezes o que você mais precisa para ser livre. E o que você mais teme é o seu próprio poder. Você já sentiu dentro de si uma força bruta, uma raiva legítima, uma vontade de se impor? Não é pecado. É um chamado. O chamado da sombra. Negar isso é negar metade da sua alma. A alquimia da transformação interior acontece quando você tem coragem de entrar nas partes mais sombrias de si mesmo sem julgamento. Você não é só amor.
você também é fúria. Não é só compaixão, também é proteção feroz. E enquanto você fugir desse lado, vai continuar sentindo que falta algo. Vai continuar se sentindo pequeno em um mundo que exige grandeza. Mas calma. Ainda há muito para revelar. Porque o que está para entender a partir de agora vai mudar completamente a forma como você se enxerga e enxerga o mundo. No fundo da psique, existe uma guerra silenciosa. De um lado, a persona, a máscara social que criamos para sermos aceitos. Do outro, a sombra, tudo aquilo que renegamos por medo da rejeição. Carl Jung dizia que a maioria das pessoas não se torna livre porque não enfrenta o próprio demônio interno. E esse demônio não é algo externo. É tudo aquilo que você sufoca dentro de si. Quando você escolhe ser sempre bom, sua persona domina. Você se transforma numa casca polida, mas oca. Um sorriso artificial. Tá tudo bem engolido. A força. Uma vida inteira moldada para atender expectativas que nem são suas. Só que existe um preço pesado por isso. Um preço que se paga em noites sem sono, em relações superficiais, em aquela sensação persistente de vazio que nem o sucesso, nem o amor, nem o reconhecimento conseguem preencher. O universo, como um alquimista implacável, não permite que permaneçamos divididos para sempre. Se você não enfrenta sua sombra conscientemente, ela te enfrenta de forma inconsciente. Você se sabota sem saber por quê. Repete padrões dolorosos. Atrai pessoas que te exploram. Sente uma culpa estranha toda vez que tenta se afirmar. É como se uma parte esquecida de você puxasse as cordas no escuro, rindo da sua pretensão de controle. E é exatamente isso que acontece. A vida, como um espelho vivo, projeta lá fora tudo aquilo que você enterrou dentro. A frase de Jung ecoa como uma sentença. Aquilo que você resiste, persiste. Enquanto você resistir ao seu lado sombrio, ele vai controlar você. Na jornada interior existe um arquétipo essencial que precisa ser despertado. O guerreiro. O guerreiro não é violento por prazer. Ele é protetor, corajoso, determinado. Ele sabe que há momentos em que a paz é impossível sem antes atravessar o campo de batalha da própria alma. Dentro de você existe esse guerreiro adormecido. Não aquele que briga por qualquer coisa, mas aquele que sabe lutar pelo que é sagrado. Cada vez que você diz sim, querendo dizer não, ele enfraquece. Cada vez que se anula para agradar, ele adormece um pouco mais. Até o dia em que você quase não sente mais sua própria voz. Mas a boa notícia é, ele nunca morre. Ele apenas espera. E quando você escolhe ouvir seu instinto, defender seus limites, agir com firmeza, ele desperta. E nesse despertar, uma transformação silenciosa começa. Ser uma boa pessoa, na essência, não é o problema. O problema é tentar ser bom ao custo da própria alma. O problema é usar a bondade como uma máscara, quando por dentro, a alma está gritando por autenticidade. Carl Jung dizia: a individuação é o processo de tornar-se aquilo que se é. Isso exige coragem para quebrar a máscara. Exige coragem para ser odiado por quem só te amava quando você era submisso. Exige coragem para ser temido por quem só te respeitava enquanto você era fraco. E, acima de tudo, exige coragem para
se amar, até nas partes que você foi ensinado a odiar. A alquimia da psique acontece quando a luz e a escuridão se encontram sem se anular. Sua sombra não é sua inimiga. Ela é sua reserva de força, de ousadia, de poder criativo. Integrar. A sombra não é se tornar cruel, é se tornar inteiro. É poder dizer não com a mesma naturalidade com que diz sim. É proteger sua paz com a mesma intensidade com que oferece amor. É agir sem culpa, sem precisar de aprovação, porque sabe que sua alma é seu templo. Aqui está a virada que muitos ignoram. A verdadeira bondade só é possível quando nasce da força e não da fraqueza. A falsa bondade é submissão. A verdadeira bondade é escolha. E ainda estamos apenas começando a escavar as camadas mais profundas dessa verdade. O que você vai entender a partir de agora pode não apenas mudar sua visão de si mesmo, mas também libertar sua vida para sempre. Todo verdadeiro processo de transformação exige atravessar o vale da sombra. Essa travessia não é física, mas psíquica. É aquele momento em que você percebe que sua antiga identidade, aquele personagem bonzinho, correto, sempre disponível, não pode mais sustentar a vastidão da sua alma. No começo, parece uma traição. A culpa morde, o medo paralisa, a dúvida sussurra. E se ninguém mais gostar de mim? E de fato, muitos vão se afastar, porque eles estavam ali, não por quem você é, mas pelo personagem que você representava. Carl Jung dizia: você só se tornará livre quando tiver coragem de abandonar quem acha que deveria ser para se tornar quem realmente é. É um renascimento doloroso, mas, como todo nascimento, vem acompanhado de sangue, suor e lágrimas. O que poucos entendem é que é nesse momento que a verdadeira liberdade começa. Na mitologia antiga, o tesouro mais precioso nunca era encontrado. A luz do dia sempre estava guardado por um monstro, num labirinto escuro, numa floresta proibida. Assim também é dentro de nós. Seu poder, sua criatividade, sua autêntica força estão guardados atrás do dragão que você tem medo de enfrentar. E aqui mora uma verdade profunda. O monstro não está lá para impedir seu sucesso. Ele está lá para protegê-lo de você mesmo, até que você esteja forte o bastante para lidar com a grandeza que carrega. A sombra não é um castigo, ela é uma prova. E quem não enfrenta essa prova repete eternamente a mesma vida rasa, superficial, controlada pelo medo. Dentro de cada homem habita uma anima, a alma feminina, a sensibilidade intuitiva, o mistério da emoção. Dentro de cada mulher habita um animus, o espírito masculino, a vontade, a firmeza, a ação. Esses aspectos internos, quando não integrados, nos deixam frágeis e perdidos. Um homem que reprime sua ânima se torna frio, endurecido, desconectado da vida. Uma mulher que ignora seu animus se torna passiva, vulnerável, incapaz de se proteger. E ambos, ao negarem suas potências internas, vivem em constante busca do outro para preencher o vazio que sentem. Mas a plenitude real surge quando o masculino e o feminino internos dançam juntos, sem dominação, sem medo.
Essa integração só acontece quando você para de tentar ser apenas bom e começa a ser inteiro. Quando reconhece que dentro de você há doçura e fúria, compaixão e firmeza, luz e trevas, e que todas essas forças são sagradas. Desde cedo, somos moldados por um inconsciente coletivo que exalta a obediência e demoniza a rebeldia. Ser bom significa seguir regras sem questionar. Ser mau é romper com o sistema, é desafiar as normas. Mas e se o sistema for corrupto? E se as normas forem feitas para manter você pequeno, submisso, controlável? Muitas vezes, a verdadeira maldade não está em quem rompe as regras, mas em quem as obedece cegamente. Carl Jung advertia: o maior perigo para o homem vem do próprio inconsciente. Ou seja, o perigo real não é agir com firmeza, não é se posicionar, é agir sem consciência, repetindo padrões que nem sabe de onde vieram. A rebeldia consciente é um ato de amor próprio. A quebra da falsa moralidade é um passo inevitável para a verdadeira individuação. Quando você aceita que sim, às vezes será necessário decepcionar expectativas. Que sim, às vezes será preciso dizer não, olhando nos olhos. Você descobre uma espada invisível em suas mãos. Essa espada não corta para ferir, ela corta para libertar. Liberta você dos papéis que não te servem mais. Liberta você dos relacionamentos onde só havia abuso disfarçado de amor. Liberta você da obrigação de ser perfeito para poder, finalmente, ser humano. A sombra integrada se torna seu escudo. Sua voz ganha gravidade. Seu olhar carrega uma firmeza serena que ninguém pode ignorar. E o mais curioso é que justamente quando você para de tentar agradar a todos, você começa a atrair respeito verdadeiro, porque a alma reconhece quem tem coragem de ser inteiro. E isso, meu amigo, minha amiga, é apenas o prenúncio do que ainda temos para revelar. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode revirar tudo o que você acreditava sobre si mesmo até hoje. Existe um momento em que tudo parece desabar. Um instante em que a escuridão interna parece engolir todas as certezas. É a chamada noite escura da alma, tão falada pelos místicos e aprofundada na psicologia profunda. Nesse ponto, a antiga identidade já não serve, mas a nova ainda não nasceu. Você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. É um vazio que dói. Uma sensação de estar perdido, sem mapa, sem bússola. E aqui, muitos voltam atrás. Muitos preferem vestir novamente a máscara confortável da médiocre, boa pessoa, e fingir que nunca ousaram se rebelar contra o próprio medo. Mas para quem suporta a travessia, algo extraordinário acontece. A alma, purificada pelo fogo da dor, começa a revelar seus verdadeiros contornos. E o que emerge dessa noite escura não é uma nova máscara. É o ser autêntico, livre, selvagem e inteiro. Carl Jung via na alquimia medieval uma metáfora para o processo psicológico mais profundo. O chumbo representava a alma bruta, inconsciente, dominada por medos e condicionamentos. O ouro, a consciência plena, a integração dos opostos, o self. A transmutação do chumbo em ouro é o símbolo do que você está vivendo agora. O encontro com sua sombra, a aceitação dos instintos negados
a incorporação da coragem de ser impopular, a capacidade de dizer não, de estabelecer limites. Cada ato de coragem interna, cada vez que você honra sua verdade acima da aprovação externa, uma pequena parte do seu chumbo se transmuta em ouro. Não é um processo rápido, não é confortável, mas é real. E no fim, o que você ganha não é apenas respeito, poder ou sucesso. É algo muito mais valioso, a posse de si mesmo. Algo mágico começa a acontecer quando você para de ser o escravo da imagem que criou para o mundo. As sincronicidades se intensificam. Encontros inesperados, oportunidades, sinais claros de que o universo conspira a favor de quem tem coragem de ser verdadeiro. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, a manifestação externa de uma transformação interna. Quando você muda por dentro, o mundo muda ao seu redor. Como se uma dança invisível estivesse sempre esperando que você desse o primeiro passo. E o primeiro passo é esse: parar de tentar ser apenas bom. Parar de reprimir a força que habita em você. Aceitar que, para construir uma vida autêntica, você terá que destruir as prisões que criou para agradar aos outros. O preço é alto? Sim, mas a recompensa é a liberdade. E essa não tem preço. Toda grande transformação passa por um ciclo de morte e renascimento. Morre o velho eu, viciado em aprovação. Morre o medo de ser rejeitado. Morre a ilusão de que a bondade, sem força, é suficiente. E dessas cinzas renasce o verdadeiro ser. Não alguém perfeito, mas alguém inteiro. Não alguém amado por todos, mas alguém amado por si mesmo. O processo de individuação não é sobre se tornar melhor, segundo os padrões externos. É sobre se tornar quem você já era no mais profundo de sua alma. Antes de ser ensinado a ter medo, a se calar, a se encolher, é sobre lembrar, é sobre reivindicar. Neste momento, dentro de você, algo desperta. Um chamado silencioso, mas irresistível. O chamado para deixar de ser apenas gentil e começar a ser genuíno. Para deixar de ser apenas luz e também abraçar a escuridão criativa que pulsa em suas veias. Você não veio ao mundo para viver em algemas invisíveis. Você não veio aqui para se moldar ao que esperam de você. Você veio para incendiar sua própria trilha, para erguer seu próprio estandarte. E para isso, às vezes será necessário ser duro. Às vezes será necessário ser impopular. Às vezes será necessário ser, sim, mau, aos olhos dos que se alimentam da sua submissão. Mas, aos olhos da vida, aos olhos da alma, você estará finalmente sendo justo. Justo com sua verdade. Justo com seu potencial. Justo com sua própria história. Então, olhe para dentro agora. Sinta essa força silenciosa que sempre esteve adormecida aí. Ela não é sua inimiga. Ela é seu maior aliado. E lembre-se, só quem tem coragem de abraçar sua sombra pode dançar plenamente sob a luz do próprio sol. Você caminhou por labirintos internos. Enfrentou espelhos que revelaram verdades desconfortáveis. Sentiu o peso de se desfazer de velhas peles. E o medo de não saber quem seria sem elas. Mas agora, diante do último portal, uma nova escolha se apresenta. Não mais a escolha confortável da aceitação superficial.
mas a escolha ardente da autenticidade com todas as suas consequências e glórias. Ser inteiro é um ato de coragem, é abraçar a luz e a sombra, é agir com amor, mas também com firmeza. É saber que às vezes proteger sua paz exigirá parecer cruel aos olhos dos fracos. Carl Jung dizia: ninguém se torna iluminado fantasiando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Agora você entende o que isso significa. Agora você sente, no fundo da sua alma, que a verdadeira bondade não é frágil. É selvagem, é soberana, é livre. Então, deixe que a máscara caia. Deixe que o velho bom menino, a velha boa menina, se dissolvam no pó das ilusões. Você não precisa mais deles. Você não precisa mais ser a expectativa de ninguém. O mundo não precisa de mais pessoas obedientes. O mundo precisa de almas livres. Pessoas que ousam dizer não quando todos dizem sim. Pessoas que se levantam mesmo quando tremem. Pessoas que protegem sua chama interna, mesmo que isso signifique caminhar sozinhas por um tempo. E é assim, paradoxalmente, que você se torna luz para o mundo, não sendo bonzinho, mas sendo inteiro. Se alguma parte de você sentiu um chamado profundo enquanto ouvia essas palavras, se algo dentro de você reconheceu a verdade oculta nas entrelinhas, então já sabe o que deve fazer. A vida real começa onde termina o medo de ser você mesmo. E o primeiro passo é aceitar que, às vezes, a maldade é necessária. Não para ferir, mas para proteger. Não para destruir, mas para construir um novo caminho onde sua alma possa finalmente respirar. Se isso tocou você de alguma forma, compartilhe essa mensagem. Deixe seu comentário, curta este vídeo, inscreva-se no canal, não apenas por mim, mas para que essa semente de coragem encontre mais almas prontas para florescer. Porque o mundo precisa de você, não da sua máscara, não da sua falsa bondade, mas de você inteiro. E a jornada só está começando.